Eu estava errado sobre MineHub, tá? Mas eu estava errado sobre MineHub. E por que que eu digo isso? Porque, como vocês sabem, até o momento, né? Até o momento, o que que eu venho dizendo aqui no canal? Eu venho falando o seguinte: bem, ok, essa empresa pode ainda não estar apresentando muitas receitas, né? E by the way, né? E aliás, eu estou com esse fone de ouvido aqui porque está muito barulho aqui no meu entorno, né? Então, é melhor usar esse fone de ouvido que tem esse microfone, né? E também nada nesse vídeo, como sempre, né? Nada nesse vídeo é recomendação de investimentos. Mas o que que eu venho dizendo aqui no meu canal até o momento, né? Eu venho dizendo o seguinte: bem, apesar de MineHub não ter muitas receitas, né? Receitas atualmente de somente 2 milhões, né? Mas apesar de MineHub não ter muitas receitas, eu consigo imaginar MineHub entregando 10 milhões, ou quem sabe até 20 milhões de receita, né? Então, eu venho me baseando em números como esse. 10 milhões, 20 milhões de receita, né? E eu até tenho medo de falar, de considerar um número maior, né? Com receio de estar sendo muito agressivo, né? Eu quero sempre tentar ser o mais conservador possível nas minhas projeções, porque dessa forma, mesmo que a empresa entregue números modestos, eu não me dei mal. Eu não quero ter que contar com números excelentes, né? Então, por isso que eu sempre tento projetar números conservadores. E, até o momento, né, eu venho dizendo aqui que uma das formas que eu venho pensando sobre MineHub é a seguinte, né? Bem, quer dizer, será que essa ação está cara ou barata, né? Será que eu devo ou não comprar essa ação? Bem, até o momento, eu venho achando essa ação barata porque eu venho contando com a seguinte conta. Bem, se não é impossível para mim que eles entreguem 10 milhões de receita, né? Bem, se essa empresa negociasse a 10 vezes receita, o que eu acho que não é um múltiplo de outro mundo para MineHub, mas se essa empresa negociasse a um múltiplo de 10 vezes, isso quer dizer que o market cap dela chegaria a 100 milhões. Então, não seria surreal você ver MineHub a 100 milhões. Você também pode fazer a conta com 20 milhões de receita, né? E utilizando, por exemplo, um múltiplo menor de 5 vezes, né? Nesse caso, a gente também chegaria a 100 milhões de market cap. Mas o meu ponto é o seguinte, né? Eu venho até o momento contando com esse tipo de número. Eu venho até o momento projetando receitas aí, quem sabe de 10 milhões, quem sabe de 20 milhões, né? E contando com um múltiplo de 5 vezes, por exemplo, né? Mas a verdade é que, como eu disse, eu estava errado, né? Eu estou errado na minha projeção mega conservadora. E por que que eu estou dizendo isso? Ora, porque ontem, como eu havia falado no vídeo de ontem, né, que eu postei ontem, sexta-feira, mas ontem eu entrevistei a CEO de MineHub novamente e ela me mostrou esse slide aqui, tá? Esse slide. E para mim, esse slide aqui foi mega importante porque ele me deu uma dimensão de que tipo de receita a gente pode acabar vendo em MineHub no médio e longo prazo, tá? Então, se eu estava contando com 10, 20 milhões, meu amigo, caraca, eu errei feio, tá? Porque, por exemplo, como a empresa mostra aqui para gente, né? Só o negócio de cobre e alumínio tem um potential minimum total addressable market, ou seja, tem um mercado endereçável potencial de, no mínimo, 60 milhões. Isso significa que MineHub poderia gerar 60 milhões em receita só dessa divisão aqui, que é a divisão com a qual eles começaram, de cobre e alumínio. Então, só essa divisão de cobre e alumínio poderia gerar 60 milhões em receita, tá? 60 milhões em receita. Por outro lado, a empresa agora adquiriu uma plataforma voltada ao mercado de scrap metal, né? Ao mercado de sucata. E isso abriu uma porta gigantesca agora para a MineHub, né? Isso abriu um novo mercado, que é um mercado, segundo o que a CEO me contou, mas esse mercado, o mercado de scrap metal, é um mercado de 1 trilhão. Então, por exemplo, esse mercado, que foi agora aberto para a MineHub, né? O mercado de sucata, de recycled metals, esse mercado, por sua vez, poderia gerar 175 milhões. Ou seja, a empresa poderia fazer 175 milhões com essa divisão, ok? E com a divisão de iron ore, de ferro, que acabou de ser aberta também, né? Agora a MineHub está atuando nessa frente com minério de ferro, mas, por exemplo, essa divisão de ferro, essa divisão, por sua vez,
poderia gerar 375 milhões em receita para a MineHub. Então, assim, só com essas 3 divisões, cobre e alumínio, ferro e metais reciclados, só com essas divisões, MineHub poderia entregar 610 milhões de dólares em receita. Então, por isso que eu digo que eu estava tremendamente errado, né? Porque eu estava aí contando com 10, 20 milhões. Só que, cara, o potencial é muito maior do que isso, tá? Quer dizer, a gente está falando aqui de 610 milhões, né? Porém, esse é somente o potencial mínimo de receita. E eu estou falando aqui potencial mínimo de receita, né? Eu confirmei isso com o ChatGPT. Eu estou entendendo que esse min aqui, né, é mínimo, significando que é mínimo de receita, né? Mas eu acho que esse é o entendimento correto. De qualquer forma, a gente não está olhando aqui para um potencial de somente 10, 20 milhões. A gente está olhando aqui para um potencial de 610 milhões. E isso é somente com as divisões nas quais a MineHub já está ativa. Por outro lado, tem esses próximos mercados, Next Markets, como vocês podem ver aqui. Ou seja, por exemplo, zinco, lead, não sei o que é lead, e níquel, mas essa divisão, por exemplo, de zinco e níquel, por sua vez, poderia gerar mais 24,5 milhões. E se MineHub for utilizada para a agricultura, a gente tem mais 450 milhões em receita potencial. E, por último, se MineHub conseguir entrar no mercado de materiais químicos, né, de produtos químicos, se MineHub conseguir ser utilizada como uma plataforma de gestão de logística nesse setor, né, no setor químico, mas isso, por sua vez, traria mais 250 milhões em receita potencial. Então, no final das contas, a gente está falando de um potencial de receita, tá? Eu não vou nem falar um potencial mínimo de receita, porque eu não tenho 100% de certeza que o meu entendimento aqui desse min está correto. Eu acho que está. Mas, ok, de qualquer forma, a gente tem um potencial de receita, aqui nesse slide, de 1,3 bilhões. Tá? 1,3 bilhões. Então, assim, cara, eu estava muito errado. Eu estava realmente muito errado. A minha estimativa, a minha projeção estava muito conservadora. Então, assim, quer dizer, isso significa... Quer dizer, vamos lá, vamos voltar para esse slide aqui, né? Vamos fazer uma conta considerando só o mercado, só os mercados nos quais MineHub já está ativa, tá? Então, vamos fazer uma conta usando esse número aqui, tá? 610 milhões. Quer dizer, se MineHub entregar, no longo prazo, 500 milhões em receita, quer dizer, usando o múltiplo de 5 vezes, nesse caso, a gente está falando aí de uma empresa com uma capitalização de mercado de 2,5 bi. Né? Só que, assim, onde é que a ação está agora, né? Qual o atual market cap dessa empresa? Vamos ver. Quer dizer, atualmente, o market cap de MineHub está em 72 milhões. Então, assim, se MineHub chegasse a um market cap de 2,5 bi, isso dividido pelo atual market cap de 70 milhões, nesse caso, a gente estaria falando de um retorno de 35,7 vezes o seu capital. Como vocês veem, eu não estou viajando aqui. Tá, mas você está partindo do princípio de que MineHub vai entregar 500 milhões, ou seja, você está partindo do princípio de que você vai ter uma execução primorosa, né? Sim, é verdade, eu estou partindo desse princípio, de que a empresa vai entregar, mas assim, digamos que a empresa só entregue 10% do potencial, tá? Então, nesse caso, a gente estaria falando aí de uma receita de 60 milhões. Vamos arredondar, vamos ser mais conservadores ainda e considerar 50 milhões. Bem, nesse caso, utilizando um múltiplo de 5 vezes, aí a gente já chegaria numa capitalização de mercado no market cap de 250 milhões, né? Quer dizer, de onde a ação está hoje, isso seria um retorno de 3,5 vezes. Mas assim, eu posso fazer diversas contas aqui para mostrar para vocês quanto upside MineHub tem. Né? A gente pode fazer essa conta aqui considerando 100 milhões de receita. A gente também pode fazer essa conta considerando 1 bilhão, tá? Em receita. A gente pode, por exemplo, aplicar um múltiplo de 10 vezes em cima de 1 bilhão.
Então, seguindo esse raciocínio, MineHub poderia chegar ao market cap de 10 bilhões, o que faria desse investimento um investimento com retorno, assim, simplesmente surreal. Mas o fato é o seguinte, você pode fazer essa conta com uma infinidade de números, né? Mas o ponto que eu quero trazer nesse vídeo não é exatamente uma conta certinha de valuation, né? Não é dar um price target, um preço-alvo. O meu ponto, na verdade, é apontar que eu estava sendo muito conservador na minha projeção, ao considerar somente um potencial aí de 10, 20 milhões de receita. Então, assim, eu não tenho que ter medo de imaginar essa empresa entregando 50 milhões, né? Então, eu não tenho que ficar receoso ao projetar essa empresa com 50. Mas esse é o ponto, basicamente, que eu queria trazer nesse vídeo. O fato de que eu estava sendo muito conservador na minha projeção. Ou seja, na verdade, o upside de MineHub pode ser muito maior do que eu estava inicialmente imaginando. Mas, enfim, o meu objetivo hoje era só chamar a atenção de vocês para isso, né? E ficamos por aqui e até a próxima. Beleza? Valeu!